Olá, vestibulandos! É uma honra encontrá-los de volta aqui no CAS Dicas. Hoje nós vamos falar sobre como se portar durante a prova de vestibular, sobre como resolver da melhor maneira as questões da prova do Enem. Olá, caros vestibulandos! Aqui sou o professor Marcelo, professor de Química Orgânica do CAS de Vestibulares. Nesse vídeo eu vou falar para vocês, vou dar dicas para vocês sobre como fazer questões do vestibular. Fazer questão no vestibular não é só simplesmente saber o conteúdo, existe todo um processo que você deve seguir. Existem dicas que, se você fizer tomá-las, vai facilitar muito o seu trabalho. Por exemplo, é muito característico no Enem você ver textos grandes. Isso dá muitas vezes medo no aluno. O aluno tem medo de ler todo aquele texto. Então a primeira dica que a gente passa aqui para vocês, os professores do CAS de Vestibulares, é que a primeira coisa que você deve fazer é ler a pergunta. O texto, você deve ter em mente que o texto é apenas ajuda, apenas vai lhe ajudar a resolver a questão. Então a primeira coisa que você deve fazer é ler a pergunta. Lendo a pergunta você vai ver, poxa, será que eu tenho condição mesmo de responder a questão? Se você tiver, você vai lá e lê os itens. Se não, aí sim, você começa a ler o texto. E essa leitura ela deve ser otimizada. Por exemplo, se ele pergunta, o que aconteceu recentemente com os povos da África? Ao ler o texto, você procura povos da África. Procure palavras-chave. Leia a sua pergunta procurando palavras-chave. E essas palavras você deve procurar no seu texto. Vai facilitar muito, né, a sua rapidez, vai diminuir o tempo em que você vai gastar em cada questão. Então procure usar o texto como um auxílio, não como fonte necessária para resolver a questão. A próxima dica que eu passo para vocês é uma questão que realmente é muito recorrente do aluno de vestibular. O aluno de vestibular, quando ele está na prova, ele fica mais nervoso, ele fica mais preocupado com fatores de prova, com o tempo, se ele sabe, se ele não sabe, ele fica preocupado com muitos assuntos. Então, na hora da prova, o aluno acaba esquecendo o que é perguntado em cada questão. Então, uma dica é você grifar. Grife, ao ler a pergunta, o que a questão lhe pede. A questão lhe pede um número, pede uma voltagem, lhe pede uma reação química, a questão lhe pede a quantidade de alunos dentro de determinada sala. Marque, grife, deixe evidente para você o que vai ser cobrado. Porque muitas vezes, no decorrer da questão, você acaba esquecendo. Você acha que a resposta é um valor, mas na verdade é o triplo dele, é o quinto. Então marque, faça a questão, grife, tornar evidente para você o que é que você deve responder. Tranquilo? E outra dica é, terminada a questão, terminado de responder a questão, relembre, olhe de novo para aquela questão, leia a questão novamente. Poxa, será que você, numa questão de física, por exemplo, encontrou voltagem, mas será que ele realmente quer a voltagem? Será que ele não quer corrente? Será que numa questão de química, em vez de ele querer os reagentes, ele não vai querer os produtos? Será que numa questão de história, em vez de querer as causas, ele não quer as consequências? Então, reveja a questão. Veja se aquilo que você encontrou como resposta realmente é o que ele deseja. Com isso, vai diminuir muito o número de erros que você vai ter ao longo da sua prova. Toda vida na questão de marcar é muito comum termos totalitários, ou seja, termos que falam de sempre, nunca. Desconfie. Lembre-se que existem diversas exceções. A química, por exemplo, é uma área que ela vive da base das exceções. As exceções são recorrentes ao longo da química. Então, quando tiver uma frase, uma questão, um item que diz sempre acontece determinado assunto, uma reação sempre é desse jeito, um determinado grupo de átomos sempre funciona daquele jeito, ou se numa determinada época da história nunca foi feito aquilo, termos como sempre, nunca, são termos que são muito totalitários. Muitas vezes é exatamente nesse item que está aquela pegadinha, aquela exceção que muitas vezes nós acabamos de esquecer. Então, lembre-se, desconfie de termos como sempre ou nunca. E, por último, tem essa noção de sempre relembrar o que você vai fazer. Nunca se esqueça, faça a prova com calma. A prova ela não é o seu inimigo, a prova é sua amiga, ela está lá para ajudar. Ela está lá para lhe ajudar a passar no vestibular. Então tenha calma, faça a prova com calma, faça a prova de maneira tranquila. Eu sei que às vezes é difícil você tomar essa atitude, mas com calma, com tranquilidade, revendo as questões, tomando cuidado com o que você vai responder e resolver elas de maneira mais rápida, mais sabiamente, fica mais tranquilo de você passar no seu vestibular. Tranquilo, gente? Então é isso. Essas são algumas dicas que eu tenho para vocês que vão fazer as provas de vestibular. Boa sorte, calma e muito boa sorte nas provas que vocês vão fazer. Pronto! Agora você já sabe como resolver da melhor maneira as questões que vão cair no seu vestibular. Mas para ter um ótimo rendimento, não adianta apenas resolver as questões da melhor maneira. Existe uma série de ações que você pode tomar nas vésperas do seu vestibular
que melhorarão o seu rendimento na prova. E é sobre elas que nós falaremos no nosso próximo vídeo. Portanto, não perca!